Arthur Lira e o presidente Lula travaram uma guerra e agora a guerra é declarada. Aliados do Lira dizem que ele simplesmente está sendo perseguido pelo governo Lula. Os aliados do Lira veem com desconfiança uma ação da Polícia Federal, por coincidência, exclusivamente no dia em que Lira resolve comprar briga com Lula. Estaria Lula usando o aparato da Polícia Federal para perseguir Lira? É isso o argumento que os aliados de Lira veem. E Lira hoje deu uma contrarresposta. Tanto é que deixou que medidas provisórias do Lula caíssem, ou seja, caducaram essas medidas provisórias. E eu vou explicar para vocês essas 3 derrotas do governo Lula que Lira levou nesse jogo de xadrez. Então, no final das contas, a gente não sabe qual vai cair primeiro. Eu sei que a guerra está armada e Lira tem poder de derrubar Lula, mas Lula também tem poder de derrubar Lira com as articulações que ele tem no Supremo, com as articulações que ele tem dentro do próprio governo, com as medidas da PGR ou mesmo da Polícia Federal. Enfim, quem vai levar essa briga? Não sei. Vamos falar sobre essa matéria aqui. Matéria do Terra Brasil Notícias. Outras medidas provisórias de Lula caducaram hoje e perderão a validade sem sequer ir ao plenário. A briga entre Lira e Lula está fazendo com que o Lula tenha derrotas também. Os 3 pontos que foram derrubados foram esses aqui. A MP do COAF. Vamos explicar isso aqui. O COAF é o órgão do governo que faz o controle das operações financeiras. O que é isso? Vamos dizer que você é uma pessoa que recebe R$2.000 por mês. Então, todo mês cai ali R$2.000 por mês. De repente, há uma movimentação atípica na sua conta. Então, digamos que de repente movimenta R$500 mil na sua conta, mas você ganha R$2.000 por mês. E por que circulou R$500 mil? Aí o COAF, que é esse órgão de controle que tem relações com o próprio Banco Central, que tem acesso a dados bancários, o COAF faz um alerta e manda isso para os órgãos competentes para que eles avaliem se isso é lícito, se não é lícito. Então vão fazer uma investigação contra você. Então o COAF é um importantíssimo órgão de combate à corrupção. A grande questão é que o Haddad criticou tanto, disse que o COAF não deveria de forma alguma ficar com ministros, porque na época do Bolsonaro, o COAF chegou a ficar nas mãos de Sérgio Moro, que fazia um trabalho buscando coibir a corrupção. E aí, depois foi devolvido e Haddad falou que é um absurdo, um escárnio deixar o COAF na mão de um ministro. E adivinha qual foi a primeira medida do governo Lula quando o Haddad assumiu como ministro da Fazenda? Deu o COAF na mão do Haddad. Pois é. Agora, o COAF volta para o lugar dele e não estará mais na mão do Haddad, o que, sem sombra de dúvidas, é uma boa vitória. Vamos falar agora também da MP do CARF. A MP do CARF também caiu. O que é a CARF? CARF é uma espécie de um tribunal que julga as questões de impostos. Vamos deixar claro uma coisa para vocês: imposto é roubo, imposto é imoral, porque não volta pro cidadão. No Brasil, imposto é um roubo, é um assalto à mão desarmada usando a força do Estado. Mas vamos lá. Segundo a medida provisória do Lula, parece que Lula não gosta muito de imposto, né? Só que não. Se houvesse um conflito, vamos dizer que houvesse um empate ou alguma coisa nesse sentido, e ficasse na dúvida se o contribuinte tinha que pagar imposto ou não, adivinha quem ia decidir? O Estado. Segundo a medida provisória do CARF, seria o Estado que definiria se você, cidadão, vai ter que pagar mais imposto ou não. E é lógico que o Estado faria que você pagasse mais impostos. É óbvio. Pois é, caiu, despencou, igual uma mão madura despenca do pé. E agora o CARF volta a deixar que o Conselho de Contribuintes dê a palavra final. Lembrando que foi no governo Bolsonaro que manteve esse voto de qualidade aí aos contribuintes. E por fim, mas não menos importante,
a MP da extinção da Funasa. A extinção da Funasa, que é a Fundação Nacional da Saúde, estava em uma medida provisória que tratava exclusivamente desse assunto. Sem sinais dessa MP ser votada, eles tentaram, o Isnaldo Bulhões, ele tentou colocar essa MP mantendo sem essa Fundação Nacional da Saúde. O que pegou até mal, muita gente, até a galera do PT, a galera de esquerda, questionou. Mas por que Lula foi acabar logo com a Fundação Nacional da Saúde? Enfim, a Funasa agora volta a existir e volta a ter a Fundação Nacional da Saúde para estar fiscalizando aí as atividades do governo no plano de saúde, tá? Bora lá, vamos falar agora de indicação de Lula para ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso aqui vai chamar um pouco a sua atenção. Por quê? A UOL, vocês sabem que é a passadora de pano oficial do governo Lula. Enfim, eles passam pano sem dó. Só que alguma coisa vem mudando, porque ultimamente a gente anda percebendo que tem alguns projetos, que tem algumas matérias propostas pelo UOL que tem chamado a atenção sobre algumas falhas do governo Lula, ou seja, a passação de pano diminuiu. E essa matéria aqui é uma delas. Eles trazem aqui o alerta de que o escritório do Zanin, que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal, recebeu a pequeniníssima, essa palavra nem existe, eu usei por querer, pequena bagatela de 1,2 milhões de reais só durante a campanha de Lula. O escritório de advocacia do Zanin ganhou. Peraí. Zanin é o advogado de Lula. Zanin recebeu milhões e milhões em campanhas eleitorais. E agora Zanin vai ser indicado a um cargo público dentro do STF vitalício, onde ele vai ficar por mais de 20 anos lá, tomando decisões hoje dos grandes supremos do Brasil. Ou seja, eles que mandam em tudo. Tá certo isso? E você, esquerdista que está me assistindo, e se fosse o contrário, o advogado de Bolsonaro? Você ia estar feliz? Então, a gente vê que, infelizmente, o STF hoje, ele é indicado por políticos. Mas esses indicados não foram eleitos. Então, o certo é aquele projeto de lei que existe, tá? Um projeto de lei muito importante, me fugiu o nome agora do autor, que estabelece que os ministros do Supremo Tribunal Federal tenham um mandato de 8 anos igual aos senadores, e sejam eleitos pelo povo. Essa é a medida coerente. Você tem os requisitos? Vai lá, quais são os requisitos? Olha, vai abrir espaço aqui para concorrer. Então vamos fazer igual os senadores. Os senadores é alternado. Um senador numa eleição e 2 na outra. Lembrando que eles têm mandato para 8 anos. Faz o mesmo com o STF. A eleição de um advogado que se candidata, que mostra os requisitos e vai lá e o povo escolhe. Na outra, entra um candidato juiz e um candidato promotor de justiça. Aí resolveu o problema. O povo vê as propostas, faz a campanha, vota junto com os deputados e senadores e, enfim, aí a democracia vai estar defendida. Bora de mais matéria para vocês. Agora uma matéria do jornal Metrópolis, pessoal. A esquerda tem no máximo 137 votos, diz Lula ao relatar dificuldades no Congresso Nacional. A gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo, admitiu o presidente em uma referência à MP 1154. Mas também, né, meu amigo, com 1,7 bilhão de reais em um único dia, é o recorde de gasto, é o mensalão legalizado. E quem disse isso não sou eu, foi o próprio Lula durante a campanha eleitoral. Ou o Lula de antes da campanha não é mais o mesmo Lula de agora? É lógico que é. Então foi o próprio Lula que disse, é o mensalão legalizado? É. Foi o recorde de liberação de recursos? Foi. E ele sabe que é só por isso que os ministérios não caíram. Esse é o preço que ele teve que pagar para manter o cabideiro de emprego de quase 40 ministérios. Mas ele admitiu, não passa de 137 votos. Se o voto vai para o ideológico e não tem dinheiro envolvido, bye, projeto de Lula. Vai cair.
Pessoal, bora lá. Tem mais questão aqui para vocês, tá? Essa é a economista Miriam Leitão, do G1, tá? É o seguinte, ela está começando a sentir o amor que vem dos petistas. Afinal, essa matéria aqui é do Congresso em Foco, do UOL. Miriam Leitão relata hostilidade de petistas durante o voo. PT lamentou, mas com ressalvas à Globo, né? Não tá gostando mais da Globo. Parece que a lua de mel entre os petistas e a Globo tá caindo por terra, tá acabando. E enfim, essa turma que achava que o governo anterior era um governo autoritário, que achincalhava jornalistas e muito mais, está começando a sentir na pele. Até hoje não houve manifestação de ministros dos direitos humanos, de ministra da mulher, não houve manifestação do Lula nem da Janja sobre a agressão à jornalista da Globo, o que ficou feio demais. Também não houve manifestação sobre um ditador sanguinário que veio ao Brasil com pompas de chefe de Estado e a ideologização do Lula em relação a ele ficou escancarada para o resto do mundo. Afinal, o próprio The Washington Post fez matérias espalhando para o mundo inteiro fotos dele, Lula, ao ladinho de Maduro, ideologicamente alinhados. E aí, se você falar isso, o TSE manda derrubar, falando que é fake news. Enfim, esse é o nosso Brasil, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer poder estar aqui com você. É sempre um prazer a gente poder discutir um pouco mais sobre política. Deixa o seu comentário aí se você gostou, se não gostou, e a gente vai voltar. Tem mais um editorial às 9 horas. Por que eu estou avisando os horários do editorial? É o seguinte, o YouTube não anda notificando. Então, se você entrar e não foi notificado, entra no YouTube, digita aí Dr. Sandro Gonçalves, você vai ver as hashtags, tá? O vídeo 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você vai ver o número do vídeo. Se não assistiu ainda, você vai ficar atualizado e antenado em tudo que está acontecendo na política brasileira. No próximo bloco eu quero falar com vocês sobre Rogério Marinho e a tal decisão que caça o mandato do senador. A gente vai falar sobre isso, combinado? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.